Sinais motores são indicativos muito comuns, mas existem sinais não motores, sim, que têm igual potencial para entender e perceber a incapacidade nesse crescente desafio em saúde na nossa sociedade atual. Olá pessoal, eu sou Sérgio Ribeiro, acupunturista, fisioterapeuta, hipnólogo clínico e sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Sérgio Ribeiro Saúde. Hoje, com algo que é muito interessante de você ter em mente. Sim, Parkinson. Conheça mais sobre esse desafio em saúde e sim, salve vidas. E hoje, de uma maneira diferente, antes de a gente iniciar toda essa nossa conversa, para você não perder o fio da meada, vai lá, se inscreve, dá o seu joinha para a gente estar sempre conectado ao conhecimento amplo e integral na área da saúde. Os melhores assuntos, eles passam por aqui. Então, o Parkinson, ele é degenerativo. Ele vai, com o tempo, afetando células no nosso cérebro, neurônios que são dopaminérgicos, que ficam dentro da nossa substância negra no cérebro. Além disso, ele é progressivo, ele aumenta com o passar do tempo. E hoje a gente já sabe que mais de 10 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem a sua ação. Ainda é desafiador vir a precisar exatamente a sua origem. Mas a gente já sabe com muita clareza alguns fatores, como as questões que são genéticas, as questões que são ambientais, as questões são emocionais e energéticas. Elas estão presentes em diferentes graus, em diferentes intensidades, mas em geral tendo componentes de cada uma delas bem marcados em toda essa dinâmica. Então, a gente deve ficar atento, muito atento às mudanças que acontecem. Mudanças que são motoras de movimento, de precisão, de estabilidade, de equilíbrio, e mudanças que não são motoras. Certa vez eu fui visitar um amigo meu e o pai dele, ele já tinha me dito que andava meio estranho, meio rabugento. Eu fazia muito tempo que não via ele e a gente foi tomar um café junto. Quando eu fui até lá, além da fala dele parecer estranha, diferente em cadência, o próprio movimento, a própria articulação, eu notei que os movimentos deles pareciam que tinham perdido o fluxo, a naturalidade. E quando ele levou a xícara do café na boca, eu notei no final um leve movimento, um atraso no que seria completar aquele movimento natural. E aí a gente que trabalha dentro da área de saúde começa instantaneamente a ligar alguns pontos, começam a acionar aquelas red flags, aquelas bandeiras vermelhas que nos alertam imediatamente para que algo estranho a gente está notando que está acontecendo. Então você fica extremamente atento a isso. Mas a gente sabe que movimentos lentos, tremor de repouso, tremor no próprio movimento, a rigidez, a instabilidade na postura,
alteração de cadência, de fala, da dicção. Às vezes você nota na pessoa os passos perdendo a firmeza, a destreza. Porque a mente e o corpo, como eu sempre digo, trabalham integrados. Então, você com tudo isso às vezes começa a notar uma alteração de humor, uma diferença nessa estabilidade emocional, nas emoções que acontecem no cotidiano. Pode ser que talvez surja uma ansiedade que não estava ali antes, um afastamento social, uma fadiga para coisas normais que antes não havia. Pode ocorrer até dores difusas, às vezes alguma alteração no funcionamento da bexiga, no intestino. A gente nota uma perda da vitalidade, daquele brilho no olhar. Os orientais chamam isso de shen, né? A vitalidade, o brilho que aparece no nosso olhar. Tudo isso são sinais de alerta. Movimentos lentos, tremor de repouso em movimento, os tremores, a rigidez, a instabilidade na postura, a alteração na cadência da fala, na dicção, a perda de firmeza nos passos, da destreza. Mente e corpo trabalham de formas integradas. A alteração no humor, então, acontece. Alterações emocionais no cotidiano, no dia a dia, você consegue perceber. A ansiedade, o próprio afastamento social, a fadiga, dores difusas, disfunção que muitas vezes vem acompanhada na bexiga, no intestino, perda de vitalidade, do brilho no olhar. Aquele shen, como dizem os orientais, são sinais, sim, de alerta. Conversando então, melhor, com a esposa dele, a gente conseguiu saber mais detalhes e entender que anos antes ela já havia percebido uma alteração de sono, uma certa ansiedade que não era comum e uma tristeza que durava muitas vezes semanas, sem parecer nenhum sentido, nenhuma conexão aparente. Aparecia simplesmente, segundo ela, do nada, mas muitas vezes essas pequenas alterações que podem sim, a gente sabe disso, nos passar completamente sem que a gente perceba, mas ela indica que nosso corpo, nossa mente, está entrando num processo de desequilíbrio que pode sim vir a criar um quadro, um desafio em saúde, que nesse caso a gente chama de Parkinson. E o tratamento, ele vai muito além de uma medicação adequada, de uma combinação de medicações, ou até mesmo de uma substituição, de uma alteração de fármacos no momento certo. Vai muito além disso. Passa com certeza por manter suas atividades do dia a dia, talvez de trabalho, respeitando os sinais de fadiga. Isso é muito importante, respeitar os sinais de fadiga, fazendo sempre, e eu friso, eu insisto nisso, as adaptações necessárias para que possa continuar os seus fazeres no trabalho, no hobby, nas coisas do dia a dia em casa. É essencial incentivar o movimento orientado, sempre associado a um caráter lúdico. O caráter lúdico tem um desempenho muito bom nesses processos. Manter o relacionamento em grupo, né, relacionamento de convívio. Se ele já tinha antes, a gente incentiva. Se não tinha, vamos investir energia em criar isso. Eu, particularmente, sempre falo isso, eu gosto de incluir no tratamento a acupuntura integral, porque ela contempla, ela conecta de maneira harmônica todos esses processos que a gente fala.
conseguir apoio em uma equipe de saúde multidisciplinar faz uma diferença extraordinária na qualidade de vida. E eu sei, conversando com vocês nesse momento, eu posso dizer isso com clareza, eu sei dos desafios envolvidos para a gente realizar essas propostas que eu conversei com vocês minutos atrás. Não é simples. Mas também sei dos ótimos resultados que acontecem quando essas propostas são realizadas. Naquele mesmo dia em que eu visitei o pai do meu colega, eu conversei com outros profissionais da área de saúde para que fossem olhando, né, e fazendo as suas avaliações e seus diagnósticos com relação ao pai desse colega, e eles foram chegando à mesma conclusão, que realmente era Parkinson. E daí sim, imediatamente, começamos a inserir gradualmente em algumas atividades, adaptamos outras, trocamos, e começamos com sessões bissemanais de acupuntura, e ele foi galgando seu melhor estado para aquela fase, e o seu melhor estado para cada fase que veio depois dessas, do desafio de saúde que é o Parkinson. E ele conseguiu uma ótima qualidade de vida, segundo ele mesmo, o que é o mais importante, e a própria família. Então, hoje a gente tem muito claro que estabelecer a prevenção e o diagnóstico e o atendimento precoce faz uma mudança tão significativa na qualidade de vida que a gente gosta de dizer que a gente salva vidas com isso. Então, espalhe essa notícia. Possibilidades melhores sempre são possíveis. Fique atento. Fique bem, seja feliz e até nossos próximos encontros.